Ok, bom, então vamos começar então. Gostaria de fazê-los todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Podcast Mormon. Esse podcast é uma ideia básica, principalmente do Antônio, mas de todo o pessoal da Associação Brasileira de Estudos Mormons. A nossa ideia é fazer desse podcast um contexto informal para discutir assuntos relacionados à história, cultura, mormon e discussões sociais, etc. Bem informal, bem mais interativo. Então, a gente vai tentar manter a apresentação mais curta possível para poder discutir os temas, ouvir perguntas, ouvir feedback e opinião de vocês e poder abrir o fórum para mais participação de outras pessoas. A gente, havendo sucesso, nossa intenção é que o podcast seja regular ou bimestralmente ou até mesmo mensal. O tema de hoje é um dos temas mais interessantes na história do mormonismo, é o Conselho dos 50. Infelizmente é um dos temas que menos se conhece, mais se engana a respeito, né? Mais se equivoca a respeito. O episódio de hoje vai consistir em curtas apresentações. O Antônio vai começar com uma apresentação sobre o conselho propriamente dito. Vai voltar o tempo para mim. Eu vou introduzir conceitos básicos sobre a documentação histórica sobre o Conselho dos 50. E depois o Antônio e eu, na seguida, discutiremos rapidamente algumas das produções acadêmicas. O Antônio vai discutir artigos acadêmicos e eu vou discutir alguns livros voltados para o assunto do Conselho dos 50. E aí, o principal do tempo de hoje é o tempo de vocês, para vocês poderem dar feedback, dar a opinião de vocês, expressar dúvidas ou fazer perguntas, e a gente vai debatendo o assunto junto com vocês. Então, eu vou passar o tempo para o Antônio. Olá, boa tarde a todos. Não sei se estão me vendo e ouvindo bem. Alô, Antônio, está ouvindo? Oi, estou ouvindo. Peraí, que estranho, tem duas chamadas. Sim, tá bom. Então vamos lá. Oi, estou ouvindo. Bom, então o tema do Conselho dos 50, como dizia o Marcelo, é um dos mais fascinantes, dos mais interessantes e mesmo assim um dos menos conhecidos. Hoje, felizmente, a gente está tendo uma maior abertura histórica por parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente viu recentemente, por exemplo, alguns textos muito interessantes postados no site oficial da Igreja sobre tópicos considerados controversos, como as diferentes versões da primeira visão, temas de políticas raciais, etc. E no ano passado, um projeto chamado Joseph Smith Papers, da Igreja Sud, né, anunciou essa possibilidade de publicar as atas do Conselho dos 50. Então, essa nossa primeira conversa sobre os 50 vem num momento muito interessante, muito especial.
Por que se conhece tão pouco a respeito do Conselho dos 50? Em primeiro lugar, pela própria natureza daquela organização, que foi secreta. Então, ela surge em 1844, na cidade de Nauvoo, e todo aquele período é um período muito rico, muito criativo, né, em que Joseph Smith começa algumas inovações na hierarquia da Igreja Sud, inovações nas ordenanças, daquele período, por exemplo, que vem as ordenanças do templo, investiduras, selamentos, e é um período também marcado pelo segredo. Então, a gente tem, por exemplo, as ordenanças do templo sendo administradas a um grupo seleto, o Quórum dos Ungidos, e o segredo marca aquele grupo. E, do outro lado, né, o nosso tema de hoje, o Conselho dos 50, também ainda mais secreto. Em 1842, Joseph Smith recebe essa revelação em que a voz do Senhor institui esse núcleo do Reino de Deus e dá um nome àquele grupo, o Reino de Deus e suas leis, julgamento nas mãos dos seus servos, amor Cristo. 2 anos depois, Joseph Smith efetua a organização desse núcleo, composto por 53 pessoas, 53 homens. E é por isso que, mais comumente, a gente ouve falar por esse nome, ou apelido, né, Conselho dos 50. O Conselho dos 50 não era propriamente um quórum da igreja. Então, aqui convém esclarecer que a gente não está falando de algo que exista ainda hoje na Igreja Sud, ou no mormonismo em algum lugar, mas estamos falando de uma organização extinta que existiu entre 1844 e 1884, 40 anos, portanto, de existência. Esse conselho, ele teve uma natureza política, ele teve uma natureza teocrática, ou como Joseph Smith muitas vezes dizia, teodemocrática. A existência do Conselho dos 50 não era de conhecimento dos mormons da época, a não ser aqueles que participavam inicialmente daquela organização. O Conselho dos 50 se dá algumas tarefas. Em primeiro lugar, localizar um novo local de coligação, ou seja, algum local para migração dos mormons. É um período de perseguição política e existem algumas possibilidades, né, especialmente no sul ou no oeste. Naquele momento existia a República do Texas, né, esse foi um dos locais mais sondados pelos mormons, ou genericamente algum lugar nas Montanhas Rochosas. A segunda tarefa, que é aparentemente contraditória, né, seria a campanha presidencial de Joseph Smith. Então, por um lado, se tenta achar uma saída fora dos Estados Unidos e, por outro lado, Joseph Smith se candidata à presidência dos Estados Unidos. Também no Conselho dos 50 se dá uma tarefa religiosa, espiritual, que seria a pregação do Evangelho aos indígenas. E essas seriam algumas, né, das principais tarefas naquele período. Então, durante os últimos 3 meses de vida de Joseph Smith, eles se reúnem 17 vezes, ou seja, isso demonstra, né, a importância dada por Joseph Smith ao Conselho dos 50, e podemos discutir isso mais adiante, né, a partir de Brigham Young, ou em outros períodos posteriores, até a última reunião do Conselho dos 50, em 1884, houve um certo ocaso, né?
Se o Conselho de 50 foi iniciado por uma revelação, ele acabou sem nenhuma revelação, sem nenhuma decisão oficial, mas simplesmente foi, aos poucos, desaparecendo e perdendo a sua importância, né? Então, acho que essa seria uma introdução mais básica ao Conselho dos 50. O tema é bastante amplo, complexo, e a gente espera, com essa possível publicação das atas, né, nós vamos ter uma noção melhor, mais clara, do que foi e como funcionou o Conselho dos 50. Volta para mim? Voltando para a estimação. Ok. Você não se incomoda se deixar no seu vídeo, né? Não, tudo bem. Então, bora, facilita aqui. Bom, o importante na pesquisa do Conselho de 50 é você determinar quais são os seus documentos primários. Os documentos primários mais importantes de todos seriam as atas das reuniões. Então, quando Joseph Smith estabeleceu o Conselho em 1844, ele estabeleceu o Conselho com regras específicas, regras parlamentares. Hierarquia, era por idade, eles tinham uma ordem específica para conversar e para emitir opiniões e votação. Por exemplo, o Conselho não poderia tomar decisões a menos que houvessem metade mais um dos membros presentes. Algumas decisões específicas tinham que ser unânimes, algumas não. A igreja o conselho era desvinculado da igreja, mas alguns quórums eles tinham vaga assegurada. Por exemplo, o quórum dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos eram membros do Conselho dos 50. A primeira presidência não era. Talvez em parte porque quando Smith organizou o Conselho dos 50, os seus dois conselheiros na primeira presidência, o Sidney Rigdon e o William Law, eles não tinham confiança do Joseph Smith. Especialmente com relação à poligamia, né, que na época também era bem secreta, e ambos se opunham à poligamia. Bom, então essas regras determinavam que as reuniões fossem todas bem documentadas e haviam atas sobre as reuniões, e essas atas, quando o Smith foi preso e levado para Carthage, ele teria pedido para que as queimassem, mas elas não foram queimadas. Então, elas existem, a gente sabe que elas existem. E no período de transição, na migração para Utah e até no começo nos primeiros, até 1851, 52, o Conselho de 50 era muito importante e muito ativo, e existem atas para essas reuniões. Então, os documentos primários mais importantes seriam essas atas. Para a gente estudar o Conselho de 50, a gente precisava ler estas atas. Contudo, a igreja proíbe o acesso a essas atas. Ninguém tem acesso a essas atas. Com exceção de alguns historiadores da igreja, elas estão trancadas e inacessíveis. Esse é um problema. Então, como que a gente sabe do Conselho de 50 e como é que foi feito toda a pesquisa acadêmica nos 150 anos até hoje sobre o Conselho de 50? Primariamente, é baseado nas entradas dos diários dos membros do Conselho de 50. Então, muitos dos membros, o William Clayton, que foi o primeiro secretário do Conselho de 50, o John D. Lee, que foi um dos secretários do Conselho de 50, o John Nuttall, que era o conselheiro do Quórum dos 12 e era membro do Conselho de 50, anotaram em seus diários, e entre outros, muitos outros, anotaram em seus diários coisas sobre as reuniões, sobre os temas discutidos, sobre as interações entre os membros do Conselho de 50, etc, etc. E alguns desses diários foram publicados, alguns não foram, mas são disponíveis à pesquisa. E, baseado nesses diários, você pode
reconstruir parcialmente as dinâmicas do Conselho. E como o Antônio mencionou, existe um projeto hoje chamado Projeto dos Papéis do Joseph Smith. O curto é JSPP, Joseph Smith Papers Project. Esse projeto, na verdade, começou na década de 60, com alguns historiadores da BYU pedindo acesso a alguns papéis de Joseph Smith para começar a montar histórias documentárias. Ou seja, publicar documentos. Diário do Joseph Smith, documentação rotineira de negócios, cartas, assinaturas, cheques, etc. E quando Leonard Arrington foi chamado para ser historiador da igreja em 1970, esse projeto cresceu muito. Ele separou Andrew Erhardt, o Dean Jesse e alguns outros historiadores e designou alguns projetos, e ele começou, o que a gente chama hoje de Era de Ouro da História Mormon, entre 1972 e 1982, a publicar esses papéis. Quando Arrington foi demitido em 82, isso diminuiu bastante. Ele começou a voltar na década de 90, especialmente com doação de doadores privados. E começou de vez mesmo em 2001. Então, a partir de 2001 para cá, a igreja incorporou esse braço do Brigham Young e começou a produzir. E desde 2008 para cá, a gente vem recebendo a publicação de vários livros. Foram 2 livros diários, de 28 a 32, 32 a 39, e documentos administrativos, alguns sobre, não lembro exatamente agora de cabeça, deixa eu ver aqui. Bom, vocês podem entrar no site josephsmithpapers.org, vocês veem lá, e tem os livros que estão disponíveis. Um volume sobre revelações, manuscritos de revelações, um volume sobre revelações não publicadas, um volume sobre relações publicadas. E em setembro do ano passado, eles anunciaram a publicação das atas do Conselho de 50. O que será um passo enorme na pesquisa desse tema. Eu quero falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas, basicamente, os documentos importantes que vocês precisam ter em mente aqui são esses. Os diários dos membros, que tem vários publicados e alguns que não foram publicados ainda. As atas, que serão parcialmente publicadas em datas ainda não anunciadas. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o que foi produzido em termos de pesquisa acadêmica. Antônio, a gente volta para você. Peraí, que a pessoa está reclamando. Muito bem, então deixei aqui no chat ao lado, na caixinha ao lado, né, esse endereço do Joseph Smith Papers. Vocês podem ver ali as fotos dos documentos e transcrições também de texto. Bom, então houve essa era de ouro da história mormon, né, como colocada pelo Marcelo, em que se produziu muito a respeito desse período de Nauvoo e sobre o funcionamento do Conselho dos 50. Né? Parece que em algum momento o interesse diminuiu, ou talvez os historiadores tenham chegado a um ponto de estagnação justamente pela falta de acesso a outras fontes. Né?
Então, a gente tem, por exemplo, a mais recente biografia do Joseph Smith, escrita pelo Richard Bushman, que traz um volume enorme, de 600 páginas, traz talvez 8, 9 páginas sobre o Conselho dos 50. Então, alguns dos artigos que eu vou me referir aqui são da década de 70 e 80, e um mais recente sobre possibilidades, né, dessa publicação das atas, né? Então, o mais antigo deles é de um autor chamado Klaus Hansen, um dos pioneiros nesse estudo do Conselho dos 50, começou a escrever lá na década de 1950 sobre o Conselho, e ele tem esse artigo chamado, em português, A Metamorfose do Reino de Deus, para uma reinterpretação da história mórmon. Então, o Klaus Hansen começa esse artigo com uma afirmação bombástica. Tá? Ele diz que, ao contrário da crença popular, a poligamia não atraía muitos conversos ao mormonismo no século XIX, mas que a poligamia ludibriou muitos historiadores e os fizeram pensar que ela fosse a grande chave para o entendimento do mormonismo no século XIX. E o Klaus Hansen desafia essa noção dizendo que o casamento plural, poligamia, era apenas a ponta do iceberg, né? E esse iceberg seria a noção de reino de Deus incorporada ou materializada no Conselho dos 50. E o Klaus Hansen começa, então, a analisar a relação do Conselho dos 50 com a cultura formada, então, nas Montanhas Rochosas, no isolamento que os mormons tiveram no oeste dos Estados Unidos. E ele também desafia essa noção de que o isolamento no deserto e a perseguição criaram uma identidade mormon mais forte. Ele diz que esse contexto ajudou, mas que foi o conceito de reino de Deus o que impulsionou essa identidade mormon. Ele cita um político da época, né, do estado de Idaho, um dos líderes da cruzada anti-mormon no oeste, que faz essa declaração de que a poligamia foi a arma mais eficaz que eles acharam para atacar, na verdade, a teocracia mormon. E isso foi reforçado pelo fato dos mormons no oeste começarem a pregar, a defender a poligamia de forma pública, de forma aberta. Enquanto o reino de Deus, ou seja, o Conselho dos 50, nunca foi exposto ao público. Então, a poligamia era um tema popular, um tema que despertava asco, ódio e reações negativas de toda a sociedade americana, e muito visível, ao contrário do reino de Deus. O Klaus Hansen também nesse artigo fala do declínio do Conselho dos 50, apontando algumas possíveis causas. Em primeiro lugar, a própria perseguição, ou seja, a causa verdadeira do ataque, né, nesse período era a teocracia e não a poligamia. Também o declínio no pensamento mormon da ideia de um milênio iminente, da segunda vinda sendo iminente, embora hoje os santos dos últimos dias acreditem na segunda vinda, raramente nós vamos achar pessoas que estejam esperando que ela aconteça a qualquer momento, ao contrário do que acontecia no século XIX. E havia também, dentro do mormonismo, esses dois aspectos opostos, contraditórios, de independência do reino de Deus e, por outro lado, um patriotismo norte-americano. E essa tendência patriótica pró-Estados Unidos acabou sendo vencedora, né? A migração para o oeste foi, na verdade, uma saída dos Estados Unidos, mas
por sorte ou por azar, né, o estado de Deseret acabou se tornando posteriormente um outro estado norte-americano, e o patriotismo, então, dos Mormons foi reforçado, foi enfatizado mais, né? E por último ele diz que algumas das funções do Reino de Deus do Conselho de 50 teriam sido cumpridas, de forma que aquela organização inicial política teocrática acabou se transformando num conceito mais subjetivo e mais eclesiástico. Então, o que hoje os santos dos últimos dias entendem por Reino de Deus é completamente diferente do que entendiam no século XIX. Então, Brigham Young, por exemplo, tem várias declarações dizendo o Reino de Deus cresce a partir da igreja, não é a igreja. Um homem pode ter um ofício no Reino de Deus e não ser parte da igreja. Essa declaração última é de Joseph Smith. E para os santos dos últimos dias modernos, contemporâneos, Reino de Deus acaba sendo um sinônimo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O segundo artigo é do D. Michael Quinn, um dos maiores historiadores do mormonismo, chamado O Conselho dos 50 e seus Membros. O D. Michael Quinn ele vai na direção oposta desse primeiro artigo que nós comentamos, relativizando, então, essa importância do Conselho dos 50. O D. Michael Quinn fala com maiores detalhes desse processo, especialmente a partir da liderança do Brigham Young, segundo presidente da igreja e segundo presidente no Conselho dos 50, que acaba submetendo o Conselho dos 50 às decisões das autoridades gerais da igreja. Então, a primeira ação do Brigham Young na liderança do Conselho dos 50 é, por exemplo, tirar os 3 não-mormons. Ele faz uma nova seleção de membros, mantém alguns, tira outros, inclui novos membros. E o D. Michael Quinn, nesse artigo, ele vai, então, mostrando esse ocaso cada vez maior do Conselho dos 50. Esse artigo foi publicado na revista BYU Studies, na época em que o D. Michael Quinn era professor da BYU, Brigham Young University. Em resposta a esse artigo do Quinn, o Andrew Ehat escreveu uma resposta no mesmo periódico, BYU Studies. O título faz uma menção a um registro do diário do William Clayton, que era o secretário do Conselho dos 50. Parece que o céu começou na terra. Joseph Smith e a Constituição do Reino de Deus é o título desse artigo. O Andrew Ehat faz uma coisa muito interessante, muito útil, que ele vai traçando as datas de reuniões, o número de reuniões durante cada período de administração dos 4 primeiros presidentes da igreja. Então tem um dado muito interessante, por exemplo, de que durante os 3 meses em que durante os primeiros 3 meses em que o Joseph Smith funda o Conselho dos 50, são 17 reuniões, um percentual muito grande no percentual total, que seria cerca de 12%. Né? Então, para se contrapor ao D. Michael Quinn, o Andrew Ehat enfatiza mais a importância dos ensinamentos de Joseph Smith teriam sido dados ao Conselho dos 50. Por último, eu queria falar sobre um artigo, na verdade, um post, né, do blog do Christopher Blythe, que é um historiador também norte-americano, em que ele tenta fazer algumas previsões do que pode vir a ser esclarecido com a publicação dessas atas. Né? Então, em primeiro lugar, o Christopher Blythe fala sobre o processo de sucessão. Então, o Andrew Ehat tinha colocado como uma das regras
do Conselho dos 50, o fato de que o presidente da Igreja de Jesus Cristo deveria sempre presidir também o Conselho dos 50. Então, até que ponto isso foi formulado por Joseph Smith ou isso acabou se tornando dessa forma? Então, já que o Conselho dos 50 estava organizado por senioridade, por um critério de idade, seria o sucessor de Joseph Smith o homem mais velho do Conselho dos 50, ou seria o novo presidente da igreja? Também outra coisa que pode vir a ser esclarecida pelas atas é a posição do Conselho dos 50 em relação à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, por exemplo, essa independência ou não do Conselho, estaria o Conselho dos 50 acima da Igreja, seria paralelo à Igreja? Ainda outro ponto interessante é que ofícios existiam dentro do Conselho dos 50. Então, nós temos relatos da escolha de Joseph Smith como rei dentro desse Conselho dos 50, dentro do reino. E nós temos uma afirmação do George Miller, que chama os membros do Conselho de príncipes. Então, até que ponto essa afirmação do George Miller é uma licença poética? Até que ponto ele está descrevendo ofícios instituídos por Joseph Smith? Ou será que George Miller apenas incorporou um novo ensinamento do James Strang que ele seguiu após 1844? James Strang, para quem não lembra, foi um profeta que se reivindicou sucessor de Joseph Smith em oposição a Brigham Young. Também, em relação ao Conselho dos 50 e demais instituições do mormonismo, né, qual era o peso, qual era a relação das ordenanças do templo dentro do Conselho dos 50? Então, existiam rituais realizados dentro do Conselho dos 50. A gente nota, por exemplo, que Joseph Smith ele foi ungido na segunda unção junto com Emma Smith como rei e sacerdote em 1843, setembro de 1843, e no ano de 1844 ele é escolhido ungido rei no Conselho dos 50. Então, que ofícios são esses? Que relação uma e outra escolha e unção tem? Então, são possíveis esclarecimentos com a publicação das atas, né? Então, vou passar de novo a palavra para o Marcelo. Ok. Bom, com relação a estudos acadêmicos que tenham sido traduzidos para o formato de livros, nós temos muito pouco, como o Antônio mencionou, como a falta de documentação dificulta a pesquisa, o assunto é pouco explorado. Os livros, não vou dizer os únicos, os mais importantes, os únicos livros publicados no assunto são, em 1958, Joseph Smith e o Governo Mundial, de Hiram Andrews. Hiram Andrews não é historiador, ele é um autor sude muito prolífico, ele escreveu sobre comentários, sobre doutrina e convênio, sobre escrituras, etc, etc. E um dos seus livros era sobre Joseph Smith e as visões políticas de Joseph Smith. Ele discute bastante o Conselho dos 50, mas muito pouco do seu trabalho é factual e baseado em pesquisa de documentação primária, mas conjectural, do que ele imaginava que o Conselho dos 50 deveria ter sido, ou como podia ter sido, com algumas entradas de diários de alguns dos participantes. O livro é curto, ele não tem um rigor acadêmico muito grande, ele é
serve mais como uma porteira para a visão do que era o Conselho de 50 do ponto de vista Mormon na década de 50 e década de 60. Antônio mencionou Klaus J. Hanson. Klaus J. Hanson, em 1967, publicou um livro chamado A Busca pelo Império, ou Por um Império, o Reino Político de Deus e o Conselho de 50 na História Mormon. Klaus Hanson é um historiador da Universidade de Ontário. O livro foi publicado... desculpa. O primeiro livro, Joseph Smith e o Governo Mundial, foi publicado pela Deseret. O livro Em Busca do Puro Império já é bem mais acadêmico, bem mais rigoroso. Ele foi publicado pela... eu ia falar Universidade de Nebraska, mas não é a Universidade de Nebraska. Universidade de Michigan State. Acho que a segunda edição foi publicada pela Universidade de Nebraska. Acho que a segunda edição foi publicada pela Universidade de Nebraska. Bom, de qualquer jeito, o livro Quest for Empire é excelente. Ele vale a pena ser lido. Ele tem uma análise muito pungente, muito inteligente. Muito das suas pesquisas, muito das suas conclusões já são velhas. O livro é de 1967. Ele confere uma importância para o Conselho de 50 exagerada no período pós-Guerra Civil. Na verdade, de 52 adiante, é bem controverso o grau de importância do Conselho de 50 no controle do território de Utah. Principalmente depois que o exército americano veio em 58. Então, existem muitos dados e muitas conclusões que são já um pouco antigas e ultrapassadas, mas o livro é excepcional. Se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de poder discutir mais sobre o livro, sobre as conclusões dele. O Hanson, ele articula bem a posição de que a igreja, ela não foi perseguida por suas crenças religiosas. A igreja, ela entrou em conflito por causa de suas visões políticas em todas as regiões onde ela se estabeleceu. Joseph Smith tinha uma visão muito mileniarista. Jesus Cristo vem logo logo, a Terra vai ser destruída e a gente precisa se preparar e montar uma sociedade que esteja preparada para vir Cristo. E isso criou tensão com seus vizinhos, seja em Ohio, seja em Missouri, seja em Illinois e mesmo com o governo federal, depois que foi para o México e para Utah. E isso ele articulou muito bem e muito claramente. E sem falar que o trabalho dele é pioneiro na reconstrução do Conselho de 50 baseado nas entradas dos diários dos membros. Então ele depende muito do William Clayton, do John D. Lee, um pouco do John Nuttall, muito de cartas entre o Brigham Young, John Bernheisel, entre Brigham Young e George Kilcannon, cartas do John Taylor, etc. É um livro importante e hoje, quase 50 anos depois, 50 não, 45 anos depois, mais de 45 anos, ainda é o livro mais importante no assunto. Em setembro do ano passado, o Departamento de História da Igreja anunciou a publicação das atas do Conselho de 50 pelo projeto Joseph Smith, Papéis de Joseph Smith. O papel, a publicação dessa ata é vista com um pouco de desconfiança para a comunidade de historiadores, porque por mais de um século a igreja recusou centenas de pedidos de historiadores para analisar, ler as atas ou
cópias transcritas das atas. Isso viola regras básicas da Academia Americana de Historiadores, de manter arquivos abertos, livres, com acesso e disponibilidade a quaisquer pesquisadores. Mas, por outro lado, abre a possibilidade de uma pesquisa que até hoje era inexistente. Então, se por um lado há um pouquinho de desconfiança, porque não haverá acesso aos documentos, então a gente não sabe quais documentos, se todos os documentos serão liberados ou não, se ninguém terá acesso, um partido desinteressado, né, um historiador independente para ver. E um outro grande problema é que muito provavelmente, e a gente não sabe isso, mas muito provavelmente os documentos que serão publicados serão os documentos durante a vida de Joseph Smith. O que significa que seriam inclusos as atas entre março de 1844 e junho de 1844, quando Joseph Smith morreu. As atas do Conselho de 50, depois da morte de Joseph Smith, não necessariamente serão publicadas pelo projeto de Joseph Smith. O que significa que grande parte, a maioria esmagadora das atas continuará inacessível à pesquisa. E, ao meu ver, o grande pecado disso é que a parte mais interessante das atas é a que vem depois da mudança para Utah. Ver como o Conselho de 50 participou na construção do estado de Deseret e depois do território de Utah. Como ele participou nos conflitos com a primeira leva de autoridades federais, como ela participou do conflito na Guerra de Utah, como ela se comportou durante a Guerra Civil Americana. Algumas coisas muito interessantes, algumas perguntas muito interessantes seria discussões, né? As discussões sobre assassinatos religiosos, né? O chamado expiação de sangue, que a gente sabe que foi discutido no Conselho de 50, a gente não sabe o que, nem como, e se houve discussão no Conselho de 50 sobre a Guerra de Utah e o massacre de Mountain Meadows. Isso provavelmente não estará nos papéis de Joseph Smith, mas a discussão disso estará no livro que deverá ser publicado em junho de 2014. Conselho de 50, uma história documentária, que está sendo editada por Jedediah Rogers. Jedediah Rogers é um historiador Sud, ele é formado pela BYU, fez mestrado na BYU e fez o doutorado dele, agora eu não lembro, no estado de Arizona. É uma universidade no oeste, eu acho que é do Arizona. Bom, ele publicou um livro recentemente, o Diário de John Nuttall. John Nuttall era aquele secretário dos 12 que eu comentei com você, foi secretário do John Taylor, ele foi um dos secretários do Conselho de 50 na fase final dela, na época do John Taylor. Excelente livro, ele ganhou inclusive vários prêmios, melhor livro da Academia de História Mormon, Associação de História Mormon, etc. E o Jedediah Rogers está trabalhando em editar só os textos de diários dos membros do Conselho de 50 para reconstruir as reuniões do Conselho de 50. E o foco dele é primordialmente o período de Utah, entre 47 e 51. Eu acho que arrasta para depois de 51, até 1890. Só que, se eu não me engano, ele não vai abordar o período de Nauvoo. O que seria bem interessante, porque o papel de Joseph Smith vai cobrir esse período e o Jedediah Rogers vai tentar reconstruir o período posterior. Jedediah Rogers não teve acesso às atas dos conselhos,
Ele pediu por vários anos, ele está trabalhando nesse projeto há muitos anos. Eles anunciaram a publicação desse livro no verão, em junho, julho do ano passado. Então, o anúncio da publicação das atas por parte da igreja veio, o que, semanas, um mês e pouco depois que a Signature Books anunciou que iria a data da publicação desse livro. Pode ser que seja resposta à publicação, pode ser que seja uma coincidência. Esses são os livros básicos mais importantes, esses são os documentos mais importantes, e eu acho que tem muita para a gente discutir sobre o Conselho de 50, inclusive tem algumas coisas que o Antônio comentou que eu queria discordar, é, mas eu acho que isso vai aparecer nas perguntas. Então, vamos passar o tempo para vocês e a gente discute o assunto. E agora a gente vai penar com o delay até o pessoal perceber que a gente... Sim, isso aí faz parte. Bom, então enquanto o pessoal está falando isso aí, eu vou só mostrar para vocês. Essa daqui é a bandeira do Conselho de 50. A gente não teve acesso à Constituição escrita do Reino de Deus, né? Você traduziu o título? Qual que é o título, Antônio? Qual The título? Kingdom of God. Desculpa, Pode qual falar. título? O título do Reino de Deus, oficial. The Kingdom of God. Ah, sim, o reino de Deus e suas leis e o julgamento nas mãos de seus servos, amam Cristo. Exatamente. Então esse é o título oficial. Ele é conhecido popularmente como o Conselho de 50, também conhecido como Código de 50, também conhecido como a Constituição Viva, The Living Constitution. E em muitos diários ele é conhecido como C tracinho, 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 tracinho L, que é para não escrever council, é o jeito que eles encriptavam. Ou então, 50 é ao contrário, 50 é ao contrário, é Y, T, F, F. Isso é bastante comum também. Então, Marcelo, essa questão da Constituição é interessante, né? Houve aparentemente uma tentativa na época do Joseph Smith de se fazer uma emenda à Constituição norte-americana que Joseph Smith considerava um documento inspirado divinamente e pelos relatos do William Clayton, o secretário do Conselho de 50 no seu diário, essas tentativas foram em vão. Então, teria sido recebida uma nova revelação em que o Senhor diz, né, sois a minha Constituição. Então, dá a entender que não houve a redação de uma nova Constituição, mas sim que aquele corpo de homens, os 53 membros, seriam a Constituição viva. Daí Sim, sim, essa sim. denominação em Mas alguns em abril diários, de né, Living 42, Constitution, a Constituição existe uma viva. revelação. Desculpa, você não estava ouvindo, né? Desculpa. Em abril de 42, existe uma revelação escrita que determina como deveria ser abre aspas, Constituição viva, fecha aspas. Algumas dessas regras, como, por exemplo, hierarquia por idade, votação por 50% mais um, Sim. unanimidade, etc., elas estavam nessa revelação. Só que essa revelação não é publicada, né, nem disponível. Que seria Os procedimentos parlamentares, né? Exatamente. Regras básicas para o que seria o reino de Deus. E uma coisa que é interessante que você comentou é justamente isso. Para Joseph Smith, para Brigham Young e muitos desse pessoal do Conselho de 50, o reino de Deus era uma instituição, a Igreja de Jesus Cristo era outra instituição e eram instituições diferentes. Eu acho que
um dos méritos do artigo do D. Michael Quinn é justamente mostrar que em alguns períodos isso foi relativizado, ou pelo menos essa distinção diminuiu. Então, por exemplo, a gente tem também nos mesmos diários, né, alguns relatos ou algumas declarações, por exemplo, como essa de que o Conselho dos 50 teria se tornado uma mera escola de debates. É. Outro membro é o Alpheus Cutler, que me vem à mente agora, mas não tenho certeza. Ele teria dito que 12 homens engoliram 38, ou seja, o quórum dos 12 teria tomado para si os papéis, ou alguns dos papéis, do Conselho dos 50. Então, isso daí é um ponto importante porque o Conselho de 50, muitos dos membros do Conselho de 50 acreditavam que a igreja era subordinada ao Conselho de 50. Parte do problema na Exatamente. sucessão de Joseph Smith é que muitos deles, e apóstolos, inclusive, o apóstolo Lyman White, achava que o Conselho de 50 tinha que reorganizar a primeira presidência. E Então, isso o, não estava muito claro na cabeça deles, como é que as duas instituições se separavam. e o Lyman White é justamente um dos apóstolos que honra o seu chamado no Conselho dos 50, sua missão dada por Joseph Smith de ir ao Texas e estabelecer uma colônia, e, enfim, a liderança do Brigham Young seria para ele secundária. Então, a gente tem pelo menos uns 3 membros do Conselho dos 50, o James Emmett, o Alpheus Cutler, que vai estabelecer a sua igreja, né? Hoje, a igreja do Cutler é talvez uma das menores de todas as igrejas oriundas do mormonismo. Tem, segundo eu vi, 7 membros ativos, né? E a igreja do Lyman White no Texas, que hoje é extinta. Né? E só uma curiosidade para lembrar, que o plano de levar a igreja para o Texas era de Joseph Smith. E isso é uma das coisas que o Lyman White tinha birra com o Brigham Young, porque o Lyman White não aceitava muito o Brigham Young, tanto como para ele, profeta de verdade era o Joseph Smith. Joseph Smith falou para ir para o Texas, tinha que ir para o Texas. E o problema de ir para o Texas era justamente esse, que eles queriam estabelecer uma colônia entre o Rio Grande e o Rio Nueces, que era justamente o pedaço de terra que era contestado pelo México e com o Texas, que quando o Texas foi anexado aos Estados Unidos, o México tomou posse, a Texas tentou invadir, e aí criou toda a guerra do México. E você imagina os mormons ali no meio dessa confusão, né? Então, a questão que quando você... Isso o Klaus Hansen estabelece muito bem no livro dele, como Joseph Smith, ele confiava o que ele chama de profecia da história. Joseph Smith atirava para todos os lados e ele imaginava que ia receber a revelação de Deus. O plano que desse certo era o que Deus queria que ele fizesse. Então, ele jogou o Conselho de 50 inteiro numa campanha para a presidência dele. Quase todos os membros do Conselho de 50 estavam metidos nessa história, na campanha de presidência. Os que não estavam, estavam sendo mandados como embaixadores para a Rússia, para a França, para a Grã-Bretanha. E ele estava tentando tirar os mormons dos Estados Unidos, ou para o México, né? Ou no Texas, ou no Utah, ou então ir para Oregon, tirar dos Estados Unidos e tentar conseguir apoio internacional para a independência. Ou então virar presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ele jogou conselhos para tudo quanto é lado e para correr atrás de sair de Nauvoo. Né? Lembrando que nesse período, né, havia, não só nos Estados Unidos e no México, mas até mesmo no Brasil, nessa reorganização nacional. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente teve a República Farroupilha, e na América do Norte a República do Texas, a República da Califórnia, a República da Fredônia e do Rio Grande, no México. E eu acho que é muito interessante, né, a maneira como hoje
Na Igreja Sud se fala da migração para o oeste como algo interno nos Estados Unidos, quando na verdade foi uma fuga dos Estados Unidos. É. E de novo a gente tem O... esses dois movimentos ou duas ideias contraditórias ou opostas, né? Talvez plano A e plano B, que é a defesa dos Estados Unidos, né, da fundação dos Estados Unidos como algo divino e, ao mesmo tempo, a busca de um refúgio, a busca de uma independência nacional mórmon, né? Então, por mais estranho que possa parecer hoje para mormons modernos, os mormons do século XIX, ou ao menos os membros do Conselho dos 50, queriam, entre outras coisas, a formação de um Estado nacional mórmon, pelo menos como uma das possibilidades. Justamente. Aqui eu pus uma foto para vocês verem do que o Brigham Young considerava como o estado de Deseret. Na verdade, o Brigham Young considerava como Deseret. Antes do... Porque tudo isso aqui era território mexicano, né? Antes dos Estados Unidos invadir o México e tomar do México à força. Aí ele passou a tentar chamar de estado de Deseret, e aí o governo federal falou, não, 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 não. Diminuiu para o estado de Utah. E você vê, Antônio, você está falando dos gaúchos, os gaúchos só criam confusão, né? Isso é verdade. Deixa eu ter umas perguntas do Daniel aqui, os comentários do Daniel aqui. Daniel Lima. Não sei se vocês já falaram, mas os procedimentos do Conselho parecem um pouco com o Coro dos 12 hoje. A votação dos mais sênios para os mais jovens e o requerimento de unanimidade. Eu vou pedir para o Antônio comentar isso aqui. Ele fez uma outra pergunta que eu já quero comentar rapidinho. Você quer dizer que ele, Josmith, fazia a profecia acontecer? Ele era ativo nas suas profecias se tornarem reais? Sim e não. É, isso você vê isso várias vezes na história, né? O Josmith fazia as profecias e corria atrás para resolver elas, né? Então, o Banco de Kirtland vai trazer prosperidade. E aí ele começou, não conseguiu fazer o banco legalmente, fez ilegal do mesmo jeito. O banco estava falindo, ele fingia, botava lá um baú, cobria de latão embaixo, botava as moedas de ouro em cima, abria, olha, aqui a gente está cheio de dinheiro, pode comprar os nossos títulos. Que é um jeito de fazer as pessoas acreditarem no banco e investirem no banco. Então ele tentava, assim, fazer as profecias darem certo. Agora, em parte, o que o Klaus Hansen chama é taking his cue from history. Recebendo revelação através da história, né? Revelação através dos acontecimentos, né? Então você tem vários planos, você tenta vários planos, o que der certo é aquilo que Deus queria. Vamos tentar ir para Utah. A gente conseguiu para Utah. É o que Deus queria que a gente fosse. Mas tentou ir para o Texas, tentou ir para Oregon, tentou ser presidente da República, tentou várias coisas. Inclusive a história do Oregon é engraçada porque o Joseph Smith, ele mandou um embaixador do Conselho de 50 para Washington para tentar negociar que com o governo federal desse autoridade para ele, juntaram um exército de 100 mil soldados para ir para tomar posse do Oregon. Riram na cara do... Putz, não foi o John Barrasso. Quem que foi para Washington? Putz, agora não vou lembrar. 100 mil soldados, quando o exército americano tinha o quê? 7 mil, 8, 9, 10 mil. Lutou a Guerra do México com 25, 30 mil. Bom, e aí, Antônio, você quer comentar isso aqui? Não, só complementando essa questão da migração, né, eu acho que é muito interessante a gente resgatar essa ideia do mormonismo como uma tradição de migrações, né? E para Brigham Young e o pessoal daquela época, Utah não era o destino final. Utah não era Sião, né? Ou seja, eles ainda pensavam em migrar para o Missouri, né, para a cidade de Independence, reconstruir o templo, e essa foi uma das doutrinas, talvez, que também foi desbotando aos poucos e não se ouviu mais falar nas últimas décadas, ou talvez no último século, né? Essa questão do fazer acontecer a profecia é muito interessante, e eu publiquei, eu acho que ano passado, retrasado, uma revelação
a tradução de uma revelação de 1831, né, em que o Senhor ordena o casamento dos mormons com mulheres indígenas. Né? Eu acho que seria outro exemplo, então, dessa que eu interpreto como uma busca sincera, né, de fazer as profecias serem realizadas. Então, se aquela posteridade dos lamanitas deveria se tornar branca, né, seria não de uma forma mágica, mas através do casamento, aspas, aspas, interracial. Né? Essa questão do Daniel é interessante, né? Até que ponto havia uma semelhança dos procedimentos do Conselho dos 50 e do Quórum dos 12, né? Inicialmente, o Quórum dos 12 tinha esse conceito de senioridade, mas no sentido mais literal mesmo de idade, né? Então, o apóstolo sênior seria o mais velho de todos. Em algum momento passou a ser por data de ordenação. Então, o apóstolo sênior não é aquele mais velho, mas é aquele que foi ordenado como apóstolo antes. No Conselho dos 50, era por idade. Né? Então, com exceção de Joseph Smith, todos os demais membros dos 50, eles votavam, davam as suas opiniões de acordo com a idade. O mais novo membro, o mais jovem, né, de todos dessa formação original dos 50, foi o Benjamin F. Johnson. Na época ele tinha 23 anos e ele foi o último também a morrer de todos dessa formação original. E a autobiografia dele, em uma carta escrita para o secretário da primeira presidência, também são documentos importantes assim para o entendimento do Conselho dos 50. Né? O Benjamin F. Johnson ele tem uma visão bastante grandiosa, né, daquela organização, e ele diz uma coisa muito interessante, né, uma definição assim muito poética do Conselho dos 50, que ele deveria ser o muro externo do sacerdócio, né, e um núcleo de governo popular. Mas então, voltando para a questão da senioridade, é diferente, na verdade, o que acontecia no Conselho dos 50 e o que acontecia no Quórum dos 12. E é por isso, justamente por isso, que muita gente, como Alpheus Cutler, como Lyman White, vão questionar a liderança do Brigham Young encabeçando o Conselho dos 50, porque ele não era o que estava na fila ali como o primeiro em termos de idade, né? Não era um dos mais velhos. Esse é uma foto do alfabeto de Deseret. Alguém, vocês imaginam que vocês devem conhecer. É uma das esforços do Brigham Young para sistematizar o uso de língua vindo dos imigrantes, né? O Utah era recheado de imigrantes. Né? Alguém fez uma pergunta aqui, interessante. Eu nunca tinha pensado que os Mormons haviam deixado. Não, os Mormons, a ideia era sair dos Estados Unidos. Era tentar montar uma república independente, como eles fizeram com o Texas. E muito antes, né, Marcelo, desculpa te interromper, já na década de 1830, né, Joseph Smith profetiza a destruição dos Estados Unidos, um processo de destruição que abriria caminho, né, limparia os Estados Unidos, a América do Norte, para o retorno das tribos perdidas. Né? Perry, quer dizer que Joseph não morreu porque não queria negar seu testemunho? Foi por perseguição política apenas? E Daniel Lima, vocês poderiam expandir um pouco nos esforços diplomáticos do Conselho? Qual era a impressão dos governos aos embaixadores do Conselho? Me parece que eles seriam motivos de piada, não? Você quer pegar um desses? Então, eu posso tentar responder essa pergunta do Daniel sobre os embaixadores. Né?
Por meu conhecimento, eu acho que a gente não tem ainda uma história muito clara a esse respeito, né? Mas a história mais detalhada é sobre o Texas, a relação do Conselho dos 50 com a República do Texas. A República do Texas existiu ali entre 1800 bom, me falhou a data, mas ali, década de É 35 a 1840, né? 46. O Sam Houston, que era o presidente da República do Texas, ele teve diversas conversas com um dos representantes do Conselho dos 50, e eles não era motivo para piada, aparentemente, mas havia um interesse, né, porque os Mormons seriam uma espécie de defesa, né, entre o Texas e o México, e ter uma população anglo-saxônica, anglo-americana, né, seria também importante para eles. E tanto que o Lyman White vai adiante, né, nesse empreendimento e estabelece uma colônia, né, estabelece lá o seu sistema patriarcal, acaba sendo uma nova igreja depois que ele rompe, uma nova igreja de Cristo depois que ele rompe com o Brigham Young. E eu não sei se a gente tem detalhes de outros esforços assim diplomáticos do Conselho dos 50, por exemplo, com a Rússia, ou, ou outras repúblicas ali como ocorreram na América do Norte, né? Então, na De qualquer verdade, forma, a gente tem que incluir nisso também os esforços do Conselho dos 50 com os povos lamanitas, né, os indígenas da América do Norte. E talvez isso explique essa tarefa que o Conselho dos 50 tomou para si de pregar o Evangelho aos índios, algo que seria, né, a princípio, uma tarefa missionária da Igreja de Jesus a Cristo. função da igreja, ela é da igreja, digo, no sentido dominical da coisa. Uhum. Ela é litúrgica. Você vai para ter uma experiência espiritual, você vai para ouvir uma liturgia, para comungar com Deus, Ser Supremo, o metafísico. Você não vai para estudar pontos finos de história e ciência e teoria da relatividade, como o Fabiano está me perguntando agora. Mas o meu problema é quando você entra na academia. Então você vai para Brigham Young, onde você tem um departamento de história, e os caras têm que ter acesso ao Conselho de 50, às atas do Conselho de 50. Não é possível um historiador mormon falar, Conselho de 50, Conselho de 50. E o que você leu sobre isso? Nada, porque é proibido. Isso daí que eu acho que é o absurdo mesmo. Tá, e Não é Marcelo, você acha que essa onda, né, que houve nos anos 80 e praticamente deixou de existir, né, você acha que é em função do desinteresse de historiadores mormons sobre o Conselho dos 50 ou é realmente pela falta de acesso e se chegou a um ponto de estagnação onde ou você vai para as atas ou você fica repetindo a mesma coisa? eu acho que são as duas. Porque tem uma coisa também, Antônio, que eu vou falar pra você e que isso eu demorei muito tempo para chegar nessa percepção. Bom, então em parte é porque, sim, sem as atas, você fica falando, né, dando em volta. Se bem que o trabalho novo do Jed Rogers é inovador e não tem as atas. Eu já vi uns pedaços do livro novo dele e, assim, vai ser uma coisa bem bacana. E bem nova e bem interessante. Não vai ter nada bombástico, mas vai ter muita coisa interessante. Então, em parte é porque você não tem acesso ao material primário e aí fica chato você ficar conjecturando atrás de conjecturando. Agora, a outra parte é que o Conselho de 50 em si, isoladamente, não é tão interessante como a gente sonha que seja.
né? Porque fica aquela história, como é segredo, fica aquela história de conspiratório, né? Ah, o Conselho de 50. E na verdade, o Conselho de 50, ele existiu informalmente bem antes de sua formação em 44. Né? Então, a insistência de Joseph Smith em controlar a política Mormon e a economia Mormon já vem lá de 1831-32, em Ohio. Criou confusão em Missouri em 33, criou confusão em Missouri em 37, 38, criou confusão em Ohio em 36, 37. Né? Antes, muito antes dele receber a revelação em 42 e dele formar o Conselho de 50 em 44. E depois de 52, quando o Brigham Young tinha controle absoluto do território, para ele, o Conselho de 50 era uma fonte de. Era uma fonte possível de oposição a ele. Né? Porque ele controlou o território de Utah com mão de ferro ditatorial. Né? A gente não pode esquecer isso. Então você ter 50 homens que têm poderes de decisão, para ele era pior. Então, de 52 para frente, o Conselho de 50 começou a cair de importância e relevância. Tanto é que em 1880, quando John Taylor foi reorganizado, o Brigham Young morreu em 77, John Taylor só foi chamado como profeta, presidente da igreja, em 80, 3 anos depois, 3 anos sem primeira presidência. Porque os apóstolos não queriam. Porque eles tinham tanta raiva do Brigham Young e do jeito que o Brigham Young tratava eles, que eles não queriam reorganizar a primeira presidência. E o Brigham Young e o John Taylor, quando ele foi reorganizar o Conselho de 50, que ele reorganizou a primeira presidência, no dia seguinte ele foi reorganizar o Conselho de 50. Ele teve que mandar buscar as atas que estavam com George Buchanan, que era conselheiro do Brigham Young. Então não estava nem com John Taylor, que seria o próximo presidente da igreja, o próximo presidente do Conselho de 50. Então, já era uma coisa meio, não quero usar a palavra avacalhada, mas era uma coisa bem menos importante, né? No final da presidência do Young. E isso, lógico, foi um processo, não foi uma coisa de repente. Né? Então, eu suspeito que o Conselho de 50 não tem tanto interesse para os historiadores, porque talvez ele realmente não seja tão importante fora um período específico entre 44 e 52. Pegando aqui um comentário do Joe Esposito. Então, pelo que entendi, o Sião provisório, Utah, acabou virando definitivo pelas circunstâncias e não por revelação. Cito o Cume dos Montes, obrigado. Pois boa pergunta, né? É definitivo do ponto de vista da doutrina surde atual. Imagina, eu nunca ouvi ninguém falando sobre migrar para Independence, Missouri, né, dentro da igreja, né? Mas eu acho que é um ponto, assim, um dos pontos negros, um dos pontos cegos, né, da doutrina. Eu acho que não existiu uma reelaboração, né, completa. O que é muito enfatizado é essa questão de algo descentralizado. Né? Então, com a quebra da teocracia, com o fim do Fundo Perpétuo de Imigração, né, e a expansão missionária, então se tem essa ideia que é o que prevalece hoje, de Sião é o lugar onde está o Santo dos Últimos Dias. Mas, claro, Salt Lake acaba sendo o ponto central disso tudo. João Carneiro escreveu: eu me preocupo muito com a integridade e confiabilidade das fontes das nossas discussões. Eu também, João. E eu vou falar para você. Até onde a gente pode ver, o que a gente tem de
informação sobre a Constituição 50 é reconstruído baseado em diários dos membros que participaram da Constituição 50. E um pouco baseado nos dissidentes. Né? Porque como é um governo secreto, é que nem ordenança no templo. Se você passou pelo templo, você sabe como é que é. Se você não passou, você tem que entrar na internet para procurar, e tem no YouTube e tudo mais. Mas quem posta na internet não é o carinha que paga o dízimo e tem a recomendação em dia. Né? É o dissidente. Então, assim, lógico que você tem que pegar uma fonte dissidente e ler com muito critério e cuidado. Mesmo entre o, perdão, mesmo entre quem não é dissidente, né, eu acho que a Ah, gente sim, faz lógico. pressuposições, por exemplo, os procedimentos do Brigham Young no Conselho de 50 são provavelmente diferentes de Joseph Smith, né, a começar pela essa exclusão dos não-mormons. Então, quando o Irhat fala das regras do Conselho de 50, eu acho que tem bastante pressuposição, né, nesse sentido. Daniel perguntou assim, mas é educated guess, né? É uma conjecturação educada sem as atas. Sim, sem as atas a gente fica muito amarrado, muito amarrado. E aí, Daniel, eu vou pedir a gentileza de você conversar com o seu bispo, seu presidente de estaca, para eles religarem para o escritório geral da igreja e reclamar que a gente não tem acesso às atas. Agora, com a possível publicação das atas entre março de 44 e junho de 44, a gente já começa a ter alguma ideia. Agora, eu acho bem pouco provável que eles soltem as atas de Brigham Young. Eu espero que sim, muito, mas acho pouco provável. Vou só ler aqui para o pessoal um exemplo interessante de 1911. Um dos filhos do John Taylor, apóstolo John W. Taylor, ele recebe a pressão do Quórum dos 12. O John Taylor ele está vivendo casamento plural, celebrando novos selamentos plurais depois do manifesto. Isso é extremamente antipático para os seus colegas apóstolos, né? E o John W. Taylor então escreve, na verdade, para o Joseph F. Smith, pedindo que ele reúna o Conselho dos 50. O Joseph Smith responde para ele que não vai fazer isso e que o pedido é absurdo. Essa palavra que usa absurdo. Ou seja, em 1911, o Conselho dos 50, na prática, não existia. É. Uma curiosidade histórica, Antônio, você sabe qual foi o último membro do Conselho 50 a morrer, não? O Heber J. Grant. 1945. Uhum. Bom, Pere perguntou. Não, antes do Pere, o João Carneiro. Dos membros O Emerson? originais, acho que perdão, dos membros originais, acho que eu comentei foi o Benjamin F. Johnson, que morreu em 1923. Sim, sim. Aliás, ele, né, durou bastante tempo. Sim. O Emanuel falou, possível relação entre o Conselho de 50 e o massacre de Mount Meadows. Então, Emanuel, é o seguinte. O massacre de Mount Meadows é um assunto infeliz, que felizmente a gente tem um conhecimento histórico considerável. E existe uma única dúvida que sobra sobre o massacre de Mount Meadows. O resto a gente está mais ou menos estabelecido já. E o Conselho de 50 não é um deles. Né? Primeiro que tudo correu muito rápido e em nenhum momento, em setembro de 57, a gente vê o Brigham Young convocando o Conselho de 50. É aquilo que eu falei, assim, de 52 para frente, o Conselho de 50 aparecia muito pouco. Né? O massacre de Mount Meadows, esse tem que ser um outro assunto, mas só para ele. Só. Mas a
A gente não vê o Conselho de 50 durante a Guerra de Utah. A gente vê muitos membros do Conselho de 50 em reuniões com Brigham Young, e discutindo assuntos, estratégias, etc. E Brigham Young não estava limitado aos apóstolos, ele não usou muitos apóstolos, usou alguns apóstolos, mas não todos. E ele usou a estrutura militar dele, da Legião de Nauvoo, com bastante liberalidade. Mas você não vê o Conselho de 50 nessa história. Você vê o Conselho de 50 um pouco assim na hora de tentar negociar um armistício com o governo federal. Então, em fevereiro de 58, quando o bicho ecologista, você fala assim, mas o cara não consegue escrever uma coisa assim honesta, assim, bem equilibrada, né, baseada nos fatos. Esse que é o problema. Então, Emanuel, essa pessoa em questão não tinha ouvido falar, né, infelizmente. Né? Emanuel está dizendo só em já ter ouvido falar já é uma grande coisa, mas... O Pere, sacrificavam crianças de bode no conselho, que nem na maçonaria. Exatamente. Exatamente. Não dá, sabe, não dá para levar a sério. E do outro lado, do lado apologista, é a mesma coisa. Os caras falam assim, não, porque o expositor de Nauvoo só falava mentira. Por isso que José Smith tinha que destruir. Primeiro que José Smith não tinha que destruir nada. Porque eles podiam falar mentira que fosse, e aí? É mentira. E segundo, eles falam assim, eles estão falando muita mentira. Qual é a sua mentira? A gente praticava poligamia escondido. Sim, praticava. José Smith montou um governo secreto. Sim, montou. E aí? Lógico que existia um pouquinho de hipérbole. Né? Mas aí você tem que entender. Tem um cara que tem uma população de 10 mil habitantes, num condado que antes dele chegar lá tinha o quê? 2.000, 3.000 pessoas. E aí, nesse condado, ele monta um exército com 2.500 soldados. E com esse exército, ele monta um governo secreto e ele não conta pra ninguém. Então, assim, lógico que a negada começa a ficar paranoica, né? Não dá pra esperar que, se alguém faz isso aqui no meu bairro, eu ia ficar paranoico. Então, acho que essa dimensão, vamos dizer assim, não religiosa do mormonismo, ela é estranha e assusta até mesmo os próprios mormons contemporâneos. Então, você raramente vai ter uma discussão sincera por parte de apologistas sobre aspectos sociais, econômicos ou políticos do mormonismo. O Gustavo comentou uma coisa, Uhum. uma citação do Joseph Smith, que ele falou isso mesmo, né? Eu serei o segundo Maomé dessa geração. Aliás, o Joseph Smith ele se comparou com Maomé em várias vezes, né? Várias vezes. Tanto com relação à quantidade de mulheres, né? Poligamia, né? Que é uma característica muçulmana até hoje, em algumas partes no mundo. Como a questão de espalhar a fé pela espada, né? E Joseph Smith nunca mostrou que era isso que ele pensava. Mas naqueles momentos dele lá, mais exaltados, lá dando discurso, ele escapava, viu? E é muito interessante que na imprensa anti-mormon da década de 1880, 1890, os mormons eram chamados, aspas, aspas, maometanos do Oeste. Né? E a própria legislação anti-bigamia, ela faz menção à poligamia como sendo uma prática de povos orientais também. Então, essa pecha, vamos por assim, essa suposta semelhança mormonismo e islamismo, ela foi usada também externamente. Antônio, a gente está começando a chegar no final, Uhum. estourando o nosso horário, então a gente precisa encerrar. Tem uma pergunta da Graciela que eu queria comentar que você respondesse, e aí eu queria deixar para mais uma pergunta aqui para quem quiser perguntar mais a última pergunta. A Graciela tinha perguntado: como José Smith escolheu os membros do conselho? Boa pergunta, mas eu realmente
não saberia responder de forma completa. Assim, a questão do nome, o apelido, no Conselho dos 50 também acho que tem a ver com isso e é interessante. Em algum momento, o Joseph Smith disse que ele havia chegado ao número de 50 participantes do conselho, conforme instrução divina, e que ele tinha agora a liberdade de adicionar por conta própria. Então, eu desconheço assim, alguma declaração de Joseph Smith ou outros sobre algum processo revelatório para a escolha, ou escolha nominal, né, específica de cada indivíduo. Não sei se você tem alguma informação nessa. Não, não, eu acho que é mais ou menos isso, né? O Klaus Hanson, no livro dele, ele monta um paralelo que é bem interessante, né? Ele, todo mundo lembra do acampamento de Ciel, né? Em 1873, os anti-mormons começam a ficar irritados com os vizinhos não mormons começam a ficar irritados com os vizinhos mormons, especificamente porque os mormons começam a falar que toda aquela terra é deles, eles vão tomar a terra de todo mundo, porque Jesus Cristo vem, aquilo lá é Nova Jerusalém, blá blá blá. E aí eles destroem a prensa do William Phelps, eles destroem a casa dos Mormons. E o que o José Smith faz? Ao invés de José Smith falar assim, não, eu vou lá e acalmar a situação, José Smith fala assim, não, eu vou montar um exército e vou lá e descer a bota em quem está reclamando. Ele tenta montar um exército de 500 soldados, ele consegue juntar 200 soldados, chega lá com, eu não lembro, 180, 170, assim, morre um monte de gente no meio do caminho. Mas dos que atravessaram metade do país com o Joseph Smith, chegaram lá. Ah, eles não conseguiram fazer absolutamente nada, né? Chegaram lá e só ajudaram a baixar o rabo entre as pernas e a tirar os mormons lá de onde eles estavam para um lugar mais seguro. Foi um desastre. Só que o Klaus Hansen mostra, né, que muitos dos soldados voluntários ali que estavam, que continuaram na igreja até Nauvoo, Joseph Smith foi introduzindo eles aos poucos, né? Introduziu ao templo, introduziu a poligamia e foi sentindo quem que era leal, quem que não era leal, quem que era completamente obediente, mesmo em face ao absurdo, atravessar metade do país para fazer uma coisa que eles não conseguem fazer, umas ordenanças, né, super maçônicas estranhas, poligamia. Então, quem se mostrava leal era quem Joseph Smith começava a introduzir para o Conselho dos 50. Então, isso daí era um critério importante. Brigham Young fez a mesma coisa. Joseph Smith morreu, começou aquele monte de gente dentro do Conselho tentando controlar a igreja através do Conselho dos 50, e o Brigham Young começou a introduzir amigos dele, de Brigham Young, no Conselho dos 50. Até um ponto que ele tinha o controle do Conselho pelo simples fato de ele ter colocado gente que era fiel a ele. Então, lealdade, Graciela, parece que ao presidente do conselho, era um ponto muito importante. E também, claro, lealdade é a ideia de conseguir guardar um segredo, né? A cultura mormon atual tem uma visão muito negativa do termo secreto, segredo, né? Mas para Joseph Smith, sagrado e segredo são próximos, né? Voltando só à questão de membros, e a gente falou antes dos indígenas ou lamanitas, houve a inclusão de um membro indígena, o Louis Dana, no Conselho dos 50 na época de Joseph Smith. O Daniel está fazendo um comentário super importante aqui. O que vocês acham da conexão teológica do Conselho com o livro de Daniel 2, 44 e 45? Onde o Conselho é visto como uma rocha que vai encher a terra e não a igreja é vista como a rocha. Tá. Então, o reino de Deus, né, sendo cortado
sem mãos, ou seja, algo divino, e enchendo a Terra inteira. É a conexão absoluta, né? Claro que o conceito se transformou, o conceito foi relido, né? De forma que hoje você vê, por exemplo, na igreja essa afirmação da Igreja de Jesus Cristo como o reino de Deus, como essa rocha cortada da montanha. Sem dúvida. Inclusive, um dos discursos foi na semana subsequente à formação do Conselho 50, José Smith leu o texto de Daniel e ele não faz alusão específica porque o Conselho 50 era secreto, mas é bem claro para quem era do Conselho 50 e para a gente que vê de fora que ele estava se referia ao governo, o reino de Deus, né, ao governo teocrático, né? E em março ou maio, aliás, maio de 1854, ele também fala no estabelecimento desse reino em tempo futuro, né? Ele lê esse discurso dito pelo Marcelo e ele fala, né, eu penso ser um dos alicerces, ou um dos agentes do estabelecimento desse alicerce e que revolucionará o mundo inteiro. Isso 14 anos depois da organização da igreja. Exatamente. Exatamente. Bom, a gente precisa bateu 2 horas, a gente precisa terminar. O assunto foi excelente. A gente pode se prolongar depois nisso, voltar a esse assunto de novo. Vocês viram que eu coloquei os livros aqui. Quem tiver interesse, esses são os livros mais importantes. O do Klaus Hanson chama Quest for Empire, The Political Kingdom of God and the Council of 15 Mormon History. Depois a gente coloca no site Voz Mormons o link para vocês quiserem comprar. E o outro livro que vai sair em junho ainda chama The Council of 50, A Documentary History, por Jedediah Rogers, vai sair pela Signature Books. São os livros mais importantes, são fundamentais para quem quer conhecer o mínimo do que é Conselho de 50. Gostaria de agradecer a todos, especialmente ao Antônio, pelo podcast de hoje. Obrigado a A gente você, vai tentar Marcelo. fazer isso mensalmente. Então, queria convidar vocês, se vocês gostaram, bom, primeiro, mandem o link do vídeo que a gente vai postar para os seus amigos para eles assistirem. Por favor, deem sugestões de temas que vocês querem ver abordado no mesmo sistema que a gente fez hoje. Uma apresentação curta e depois uma discussão aberta. Que temas de história, ou de cultura, ou de sociologia, Mormon, vocês gostariam de ver explorados neste fórum, nesta mídia? E aí a gente vai se programar para daqui a um mês e meio, fazer um novo. Então, agradeço muito a presença de todos vocês, a participação, as perguntas, os comentários, dúvidas, críticas, correções. A gente vai postar o vídeo no site, vocês coloquem lá nos comentários do site que a conversa ainda continuará. Certo, Antônio? Certo, muito obrigado também a presença de todos. Obrigado a Marcelo por esse debate super importante. E eu acho que a gente continua também, né? A gente pode continuar com comentários e perguntas no tópico lá no Vozes Mormons, né? O último que eu coloquei é o Conselho dos 50. E nos vemos então no próximo podcast Mormon. Um abraço, muito obrigado a todos. Abraço a todos.